Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? É um prazer, obrigado pelas orações. Vamos juntos nesta manhã ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Antes de eu fazer a leitura do texto, a gente está trabalhando essa série de mensagens, mais de Cristo e menos de mim. E para exemplificar isso, já das várias vezes que nós estamos falando sobre isso, e para exemplificar um pouco mais, eu quero que você imagine a sua vida sendo um baú. Um baú. Só que esse baú, ele está cheio de coisas pessoais nossas. Está cheio da sua personalidade, está cheio do seu caráter, de coisas que você gosta de fazer, da sua vida com Deus, da sua devocional. Então ela está cheio. Só que ele está cheio, como diria, abarrotado. Não tem mais espaço. E aí, nessa busca por querer que Deus tenha mais espaço dentro desse baú, ou seja, mais de Deus dentro da nossa vida, a gente precisa começar a tirar coisas de dentro desse baú, porque, como diria a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, se você quer que alguma coisa possa entrar, você precisa que essa coisa saia, de que coisas sejam tiradas. Então, é isso que eu quero falar sobre hoje. É isso que a gente está conversando aqui sobre mais de Cristo e menos de nós. É tirar coisas que muitas vezes atrapalham Deus de agir na nossa vida. Então a gente tem que tirar coisas muitas vezes que são nossas para colocar coisas de Deus, porque Deus precisa ter um pouco mais de espaço muitas vezes dentro do nosso coração, dentro do nosso viver. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa questão mais de Cristo e menos de nós, mas numa perspectiva de fé, onde nós vivemos por fé e vivemos menos por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente acha que deve viver, olhando, quando na verdade Deus está querendo de nós um pouquinho mais de atitude de fé, de coragem. E por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente do que está aqui, mas é a mesma palavra, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. E diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas, em tempos passados, deram bom testemunho da sua fé. E pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Essa é a fé. Até aqui. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, nos ensina a ter fé. Nos ensina a olhar com os olhos da fé. Nos ensina a aprender sobre esse texto, nos ensina sobre viver realmente nessa dimensão, na dimensão onde nós cremos num Deus poderoso, um Deus que faz coisas grandiosas através da fé, mesmo quando nós não vemos o Senhor agir. Por isso eu oro, peço para que o Senhor esteja iluminando a minha vida, iluminando os meus lábios, para que eu possa transmitir da melhor forma e que os nossos ouvidos possam realmente estar atentos, assim como o pastor Edson orou, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, nesse texto de Hebreus, você vai ver que ele está falando sobre os heróis da fé, sobre pessoas que viveram em fé. E eu queria começar dividindo alguns pontos sobre como que nós deveríamos viver para que nós alcançássemos esse nível de fé, que quando a gente lê no texto tem tantas pessoas que viveram esse nível de fé. Então, e a gente vai observar nas Sagradas Escrituras que existem muitas pessoas que viveram e atingiram esse nível. E essas pessoas eram humanos como nós, pessoas normais, como eu e você, que erra, que falha, mas que atingiram um nível diferente de fé. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã é a dependência de Deus. E eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que cada vez mais o mundo quer te influenciar e me influenciar, que nós devemos apenas confiar na nossa própria força,
na nossa própria habilidade, na nossa própria sabedoria. Você acredita nisso? Que o mundo faz isso com a gente. Ele fala, você consegue, vai lá que você pode, você tem inteligência para isso. Mas se nós desejamos viver, irmãos, mais de Cristo, nós precisamos entrar em uma postura de humildade. Porque nem sempre é fácil depender de Deus. Existe uma série de fatores que acontecem nas nossas vidas que faz com que a gente muitas vezes se desvie dessa dependência. Confiar em Deus totalmente é algo complicado, mas é algo que vale a pena. É algo que vai exigir de nós uma coisa complicada, que é a gente confiar em algo além de nós mesmos, além da sua própria sabedoria, além daquilo que você acredita que consegue fazer. E pode ser que nesse processo de crescer em fé, de depender de Deus, a gente vai necessitar abrir mão do controle e caminhar em direção ao desconhecido. Isso parece assustador, sabe por quê? Porque a gente ama caminhar com certeza. A gente ama caminhar com segurança. Mas muitas vezes com Deus a gente não tem como caminhar com segurança e nem com uma certeza absoluta das coisas. Com Deus é muito mais assim, vai que eu vou te mostrar durante o caminho. Que é a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 12:1, o Senhor falou para ele, faz o seguinte, deixa onde você mora, deixa os teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você percebe que não existe uma segurança nisso, porque Deus não está mostrando todo o plano perfeito dele. Ele só está falando assim, vai, dependa de mim, vai. E por conta, irmãos, dessa sociedade instantânea, né, que a gente precisa fazer para agora, para já, para ontem, é tudo muito rápido hoje em dia, a gente infelizmente acaba tendo o hábito de buscar respostas rápidas para o problema. Não, se faz isso aqui, pronto, já resolve, já. É só você, pegar um negocinho aqui, coloca ali, pronto, já resolveu. E é muito tentador querer fazer isso. Dá muita vontade, a gente já pega, já faz, já resolve o problema aqui. Mas será que realmente resolveu o problema? Será que realmente aquilo que era para ser feito era exatamente aquilo que a gente faz? Porque muitas vezes, em vez da gente esperar da provisão de Deus, de falar assim, não, Deus vai direcionar. Às vezes a gente acaba tomando respostas erradas porque a gente quer que o negócio seja rápido. E a vida não é fácil, irmãos. A gente passa por períodos de teste, por períodos de provação, para ver se a gente de fato está vivendo essa fé que a Bíblia ensina. Pode ser difícil confiar em Deus, principalmente quando a gente não consegue entender. E daí é pior ainda, porque daí você fica mais desnorteado no Senhor, mas eu não consigo entender por que isso acontece. Eu não entendo por que o Senhor está deixando eu passar por isso. Mas existe sempre o propósito, irmãos. O propósito de Deus é muito maior do que aquilo que a gente consegue imaginar. Olha que lindo esse texto. Salmo capítulo 40, versículo 1 ao 4 vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Esse é o Deus que espera, que você espere nele. Espere no Senhor, confie no Senhor. E esse processo de crescer nessa dependência de Deus, de se esvaziar de si mesmo para crescer em Deus, ela acontece na medida em que nós nos entregamos diariamente a Ele. Porque você não consegue, irmãos, de uma hora para outra, estar cheio de Deus, do nada, assim. Não é como um remédio que você toma e você fica, agora sou totalmente dependente do Senhor. Não acontece assim. É uma convivência diária, uma constância diária. Estava conversando com um jovem essa semana e eu falei para ele, sabe qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que muitas vezes a gente lê num dia 20 capítulos da Bíblia e passa o resto da semana sem ler nada.
O que muda a nossa história, a nossa vida é a constância. É você ler um capítulo por dia bem lido. É uma devocional bem feita. Não importa se é 20 minutos, se é 1 hora, mas bem feito, aquele tempo, todos os dias. Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Olha que interessante. Quando nós confiamos ao Senhor de todo o coração e nós dependemos do entendimento de Deus para as nossas vidas, ele vai mostrar o caminho que a gente deve seguir. Essa é a dependência que ele quer de nós. E a minha pergunta é: em que nível está a nossa dependência de Deus hoje? Porque a gente pode depender de Deus em vários aspectos da nossa vida. A gente pode depender de Deus financeiramente e não depender de Deus espiritualmente, e não depender de Deus emocionalmente, e não depender de Deus em outras áreas que a gente fala: não, Senhor, isso aqui deixa comigo. Aqui eu não preciso depender do Senhor, aqui eu consigo. Mas Deus não está falando assim: dependa do Senhor 20% da sua vida. Não, ele fala assim: dependa do Senhor sua vida completamente. Tudo aquilo que você tem, eu quero que você dependa em todas as áreas. E aí o segundo ponto que eu quero trazer também é que, além de depender de Deus, eu e você, a gente precisa aprender que a renúncia faz parte do processo. Renunciar coisas faz parte do processo. Lembra do baú? Você fala assim: poxa, mas isso aqui é tão, para mim é tão importante, mas aí Deus fala assim: não, mas você não precisa disso aqui agora. Aí você fala: poxa, mas eu vou ter que renunciar isso aqui que é importante para a minha vida. Deus fala: não, fica tranquilo, você não precisa disso, você precisa de mim. Então a gente precisa aprender a renunciar. E nessa cultura que a gente vive, uma cultura do individualismo, do egoísmo, do que eu preciso, do que eu quero, cada vez menos a gente vem ouvindo essa mensagem de renúncia. Essa mensagem de renunciar a si mesmo, de matar o eu, muitas vezes não é pregada. E de certa forma ela não é bem vista. Quem que gosta de renunciar coisas, irmãos? De verdade, assim, você fala assim: nossa, hoje eu acordei com a vontade de renunciar ao meu ego. Ninguém gosta, né? Hoje eu vou renunciar à minha opinião. Nossa, gente, como é difícil renunciar à sua opinião. Você ficar quieto, ouvir as pessoas falarem e você falar: beleza, é a sua opinião. E não confrontar, isso é difícil para nós. Não é algo prazeroso, mas quando a gente olha para a Bíblia e lê, olha só o que diz. Mateus 16, 24. Jesus vai dizer aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O que está dizendo é o seguinte: se nós desejamos ser seguidores de Jesus, é necessário que haja uma renúncia de si próprio. E a partir dessa renúncia, a gente toma uma cruz e aí a gente consegue viver a verdade do Evangelho. É só a partir desse momento. E aqui, nesse ponto, eu gostaria de falar sobre 2 perspectivas para a gente pensar essa questão de renúncia. Entenda que também não estou falando de algo que é assim, 8 ou 80. Mas projetos e sonhos muitas vezes estão distantes daquilo que Deus gosta da gente. Precisa de nós. Você concorda comigo que existe uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para a tua vida? Porque eu acredito. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim, assim como tem para cada um de nós aqui. Só que muitas vezes essa vontade ela não condiz com a nossa vontade. Ela meio que dá atrito entre a vontade que Deus tem para cada um de nós e a vontade que eu tenho para mim. Tem uma história em Mateus 19, 16 a 30, que fala sobre um jovem. Ele chegou para Jesus e falou: mestre, que boas ações eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala assim: obedeça aos meus mandamentos. Aí ele: não, mas eu já faço. Quais, né? Quais mandamentos o senhor quer que eu faça? Aí esse, aquilo outro. Não, mas isso aí eu já faço. Ele fala: que bom, mas se você quer ser perfeito, e aí essa palavra perfeito a origem é teleios, que significa alguém plenamente completo. Se você quer ser completo, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue.
quando Jesus dá essa resposta, qual era a perfeita vontade de Jesus para aquela pessoa, os planos daquele homem eram totalmente diferentes. Não era fazer aquilo. Não era se livrar ou tirar, porque aquilo era importante para ele. Fala assim, se você quer, então tira do teu baú o dinheiro que você ama tanto e me coloca no lugar. E aí você vem e me segue. Renunciar aquilo que você ama tanto por amor a mim. Ele não consegue fazer isso. Então, talvez você tenha algum sonho, algum projeto, e está tudo bem nós temos sonhos, projetos. É maravilhoso termos sonhos e projetos. Mas você já se perguntou se esse sonho, esse projeto que a gente colocou no nosso próprio coração, é o que Deus tem para mim? Porque é uma coisa que eu tenho perguntado, Senhor, será que a gente está fazendo do jeito que o Senhor gostaria que a gente fizesse as coisas? Porque muitas vezes a gente faz e age sem perguntar se Deus quer que a gente faça aquilo. Porque, irmãos, a pior coisa da vida é você ser bem-sucedido em algo que Deus não mandou você fazer. Você faz algo, e aí, sabe qual que é o pior? Às vezes Deus não quer que você faça, você faz algo, só que a pior coisa é dar certo. Você faz algo que Deus não mandou você fazer, Deus não quer que você faça aquilo, e você faz e aí dá certo ainda. É o pior lugar para se estar, porque Deus não mandou a gente estar lá. Não é para a gente fazer aquilo que é para fazer. Daquele momento não é. E já que a gente está aprendendo, né, sobre mais de Cristo e menos de nós, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer constantemente. Deus, eu tenho esse negócio aqui, esse sonho aqui, ó. É para eu renunciar isso aqui ou é para eu deixar que o Senhor vai usar esse meu sonho? Porque às vezes Deus usa o sonho para cumprir o propósito dele, mas não é sempre. Então a gente precisa estar sensível para descobrir, será que é o que ele quer? Ou ele vai utilizar do meu sonho, daquilo que eu tenho colocado no meu coração, para o propósito dele? Por que a gente tem que pensar assim? Porque olha só o que diz, isso é maravilhoso, irmãos, porque Isaías 55 vai dizer, Deus dizendo para o povo, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Porque os meus caminhos, eles vão muito além dos seus caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então nós ficamos à mercê de um Deus que sabe muito mais do que nós mesmos. E a gente às vezes acredita que a gente sabe de um monte de coisa. Mas nós precisamos aprender a renunciar. Talvez sonhos, talvez desejos, talvez coisas que muitas vezes não é propósito de Deus. Um outro característica que eu gostaria de trazer aqui em relação à renúncia é muitas vezes a personalidade. Porque eu olho para todo mundo aqui e eu vejo que cada um tem a sua. Cada um tem sua personalidade. Está tudo bem. A personalidade de cada um aqui faz parte do eu. Né? Só que isso não é uma desculpa para você não fazer a vontade do Senhor. Isso não é desculpa para você não fazer o propósito que Deus colocou para a sua vida. Isso porque eu já vi muita gente falando, não, mas é minha personalidade, faz parte da minha... Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. E quer dizer então que, porque eu tenho essa personalidade, Deus está feliz pela forma como eu estou agindo? Muitas vezes não. Muitas vezes Deus não está feliz com aquilo que, da forma como eu estou agindo com as pessoas. Ok, é uma personalidade minha. Mas quem disse que Deus não quer que você trabalhe nessa personalidade? É como se a gente falasse assim, Deus, você pode mudar tudo, mas a minha personalidade eu duvido. Eu duvido. Não é assim. Sabe por quê? Porque quando a gente renuncia à nossa personalidade, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque a nossa personalidade precisa ser parecida com a dele. E quando nós renunciamos à nossa, nós nos parecemos mais com ele. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Pedro, né? O explosivo, o fleumático, o cara que dava espadada na orelha de... Esse cara tinha uma personalidade forte. Mas quando você vai ler em Atos, você começa a ler Atos, você começa a ver um discípulo humilde. Você começa a ver um discípulo corajoso, comprometido com o evangelho. Gente, a personalidade dele mudou.
E você acha que mudou do nada? Não, mudou porque ele foi confrontado, o Espírito do Senhor foi trabalhando na sua vida, foi transformando a sua personalidade. Posso fazer uma pergunta aqui para todo mundo? Ó. Desde a pandemia para cá, quem que já mudou na sua vida? Assim, mudou pensamento, mudou estilo de vida? Ou quem é o mesmo de 2020 para cá? Ninguém. Você não é mais a mesma pessoa. Por que a nossa personalidade precisa ser algo intacto? Não é. Nossa personalidade também faz parte daquilo que Deus deseja que nós sejamos. Personalidade, Deus nos deu, mas Ele também quer trabalhar nessa personalidade. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Depois de depender de Deus, depois de nós entender que a renúncia ela faz parte de um processo de fé, nós chegamos na intimidade. E nós fomos criados para ter relacionamento. Pensa aí na sua vida, como que seria uma vida sem você se relacionar com ninguém? Como seria se as suas conexões de amizade não existissem mais? Pensa numa vida chata, gente. Ia ser chato, ia ser sem graça. Sem relacionamento, que vida é essa? Não tem graça. Então, intimidade com Deus é algo que nós necessitamos. Porque não tem como nós termos mais de alguma coisa, mais de alguém, se nós não tivermos relacionamento de intimidade com aquilo. Tem uma coisa que é muito engraçada, que quando a gente começa a se relacionar, casais acontecem mais isso, mas até mesmo com amizades acontece. Você às vezes vai se parecendo com o outro, você vai pensando às vezes muito parecido com a outra pessoa. Às vezes o ponto forte do outro, você começa a enxergar aquilo e fala, nossa, eu queria também ter essa visão diferente e tal. E você começa a meio que absorver, você começa a pensar, às vezes, muito parecido. E acontece isso por conta do quê? Intimidade. A intimidade vai trazendo, você vai olhando para o outro e fala, nossa, eu admiro essa qualidade em você. E aí você, por tanto estar íntimo dessa pessoa, você acaba meio que adquirindo essa qualidade. Talvez não plenamente como a pessoa tem, mas você acaba adquirindo uma porcentagem daquilo que ela tem. Você fala, nossa, eu estou conseguindo pensar dessa maneira, dessa outra forma, desse outro jeito. E aí eu queria falar sobre 3 níveis de intimidade. 3 níveis de relacionamento. Nós temos o primeiro nível, que é o relacionamento físico. Esse relacionamento, e eu vou exemplificar aqui num casal, mas ele serve para a nossa vida como um todo. Existe o relacionamento mais baixo, que é o relacionamento físico, natural. Esse nível é onde que os relacionamentos, eles muitas vezes se iniciam. Com os pensamentos, nossa, como ela é bonita. Nossa, como ela... Nossa. Né? Talvez a gente devesse sair junto, né? Vamos lá. Pagar um lanche para ela, para a gente poder conversar, vamos morar junto. Né? Ou você pode fazer igual eu. Vira pro teu amigo e fala assim, nossa, essa menina vai dar trabalho pro pai dela. Eu falei isso quando vi Ana Valéria passando. Falei, essa menina vai dar trabalho pro pai dela. Mal sabia eu que ia casar com ela. São coisas que a gente fala, porque o que acontece é que muitos casais, eles têm esse nível de relacionamento apenas físico quando se casam. E aí pensam o seguinte, posso ignorar o fato que muitas vezes a gente não se dá muito bem, às vezes a gente não se conversa, muitas vezes a gente não se conecta, a gente às vezes nem tem interesse muito em comum, às vezes a gente deixa isso de lado porque eu estou interessado nela, né? Interesse físico. Eu sou atraído por essa pessoa. E nesse caso, o segundo nível, o nível da alma, ele está bem subdesenvolvido. Ele é um nível que não foi gerado ainda. Então o casal casa, daí eles vão para a lua de mel, acaba, lua de mel, aí começa a vida de verdade, né? De casado, ela começa depois da lua de mel. Aí esse casal precisa estabelecer um nível de intimidade mais profundo com o outro, porque senão ele vai sofrer. Vai ser um casal infeliz, porque eles não vão se comprometer um com o outro. E aí eles vão acabar apenas coexistindo dentro do casamento, sabe? Aquela pessoa que só estamos ali juntos. E esse não é o plano de Deus para o casamento. Então esse é o nível mais baixo. O segundo nível é o nível da alma. E esse nível de relacionamento é o relacionamento que a gente enxerga em Davi com Jonatas.
Em 1 Samuel 18:1 vai dizer assim: sucedeu que acabou de Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Quando Jonatas foi assassinado, olha o que Davi fala: como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. O que Davi está falando aqui era que o relacionamento deles não era pervertido, não era físico, era uma conexão entre as almas deles. Era livre de qualquer aspecto físico. Eles poderiam construir uma ligação profunda muito além do que o aspecto físico, porque tanto que ele fala assim, o teu amor, ele é maior que o amor por mulheres. Então ele fala assim, a conexão ela é mais profunda, é uma conexão de alma. É nesse nível que o casamento tem que ser construído. O relacionamento. O relacionamento físico é importante, mas esse nível ele deve ser alcançado pelo casal. A intimidade verdadeira ela não se resume ao físico, ela se resume na compreensão profunda, no respeito. Né? As pessoas se apoiam, as pessoas elas se compreendem umas com as outras. Esse é o nível da alma. Mas aí nós chegamos no nível mais alto de relacionamento, que é o nível que eu e você precisamos ter com Deus, que é o nível espiritual. E esse nível é o qual Jesus está se referindo quando ele conversa com Tomé. Sabe, Tomé, em João capítulo 20, ele fica indignado, porque Jesus aparece para 10 discípulos, mas ele não estava lá. E aí os discípulos vão lá, Tomé, nós vimos Jesus. Aí ele solta a famosa frase, somente se eu encostar o meu dedo nas feridas, pôr a minha mão do lado da sua mão, só assim eu vou acreditar. Logo depois, os 11 estão lá reunidos, Jesus aparece para Tomé. E para os discípulos, né, a primeira coisa que Jesus pensa assim, vamos resolver essa situação então, Tomé. Aí ele vai até Tomé, põe a mão aqui, pode pôr. Quer pôr a mão no pé? Quer pôr a mão aqui? Para ver se está tudo ok? Pode pôr. Daí ele fala, Deus meu e Rei meu. Aí fala, você só acreditou porque me viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é sobre esse nível que Jesus está falando. Você precisa ter fé sem ver nada. Você precisa acreditar naquilo que você diz que acredita. Você precisa ter fé para isso. Certa vez, Paulo escreve assim, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio espírito dela? O que Paulo está dizendo aqui é que não temos como nós conhecer os pensamentos ou as motivações do ser humano. Eu não tenho como conhecer a motivação do Mozart, eu não tenho como conhecer a motivação ou a intenção da dona Nilda, não sei, ela mesma, o espírito dela conhece quais são as motivações dela. Então não tem como, a não ser que eu esteja conectado com o espírito da pessoa. E da mesma forma acontece com Deus. Para nós termos intimidade, nós temos que estar conectados com o espírito dele, para saber o que ele quer, para entender qual é o lugar que ele quer que a gente esteja. Tiago 4:8 vai dizer, se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós. E nós precisamos cultivar esse relacionamento pessoal com Deus como qualquer outro relacionamento. Só que precisa de um esforço maior, porque a gente não vê, né? Nós não vemos Deus. Mas nós precisamos cultivar esse relacionamento. E Deus quer que você invista, Deus quer que você busque esse relacionamento espiritual com Ele. Porque quando a gente faz isso, a gente busca conhecê-lo, a gente desenvolve hábitos espirituais. Quando a gente se envolve intimamente com o Senhor, nós conseguimos depender dEle. Quando nós se envolvemos espiritualmente com o Senhor, esse nível de intimidade espiritual, nós conseguimos renunciar coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de renunciar. É nesse nível de comunhão constante que Ele quer que a gente viva. Para concluir, para depender de Deus é uma tarefa complicada, mas deixa eu te falar, não existe coisa melhor. É difícil? É. Mas não existe lugar melhor. Ela nos ensina, irmãos. Dependência de Deus nos ensina a humildade. Porque a gente reconhece que a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente cultiva um coração de gratidão. A gente cantou aqui.
Nós somos gratos ao Senhor. Te agradeço por tudo que tens feito. É esse tipo de gratidão que acontece quando a gente depende de Deus. Porque daí quando as coisas acontecem, a gente ora, 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 e as coisas acontecem. Parece que do nada Deus vira a situação e você fala, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nada disso poderia acontecer da melhor forma como aconteceu. Porque a gente tem uma ideia do que vai acontecer. Não, vai acontecer desse jeito. Deus fala, vou fazer totalmente diferente. Só para provar que eu sou Deus. E às vezes nem faz diferença, ele faz do jeito ainda que a gente continua falando. É Deus, porque se fosse eu, não ia fazer do jeito tão perfeito. Depender de Deus envolve a gente confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E isso não inclui apenas as necessidades materiais, inclui as necessidades espirituais, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades relacionais. Deus supre completamente o ser humano a partir da nossa dependência dele. Depender de Deus fortalece a nossa fé, porque a gente não precisa confiar nas nossas próprias forças ou nos nossos recursos limitados. A gente olha para Deus e fala, Deus vai suprir. Eu não sei como, mas Ele vai. Todo mundo aqui, irmãos, já teve experiências de Deus suprindo de uma forma sobrenatural. Ou talvez de uma forma totalmente natural para nós, mas que tem que ser Deus, não é possível. Nós precisamos depositar nossa fé em Deus porque a gente vai experimentar esse poder sobrenatural dele agindo em nossas vidas. E isso, quando acontece isso, quando nós aprendemos a depender de Deus e as coisas acontecem, a gente consegue, Deus nos capacita para enfrentar as coisas, as maiores dificuldades com coragem e confiança. Ou deveria ser assim, né? A gente passou por uma prova, daí logo em seguida a gente, poxa vida, Deus, será que o Senhor vai responder de novo? Vai, gente. Vai sim. À medida que nós dependemos dele. Quando nós renunciamos, a gente precisa estar pronto. Porque Deus vai... Você está pronto para entregar aquilo que muitas vezes Deus pede para nós? Olha que interessante. Davi. Deus falou para Abraão, ó, eu vou te dar a descendência. Logo depois ele fala, me dá teu filho. Que renúncia é essa, Senhor, que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo. O Senhor não falou que vai me dar uma... E é engraçado porque Abraão pergunta, pai? Abraão não, Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Fala, Deus proverá. E ele renuncia o filho. E Deus fala, eu entendi. Você está disposto a tudo. Abraão, você está disposto a tudo. Eu já entendi. Está aqui o cordeiro. Aí eu fiz uma lista de coisas que acontece quando a gente renuncia. Quando a gente renuncia aos nossos comportamentos, nossos hábitos, nossas práticas pecaminosas, ou muitas vezes coisas que nós deveríamos renunciar, nós atingimos um nível de santidade cada vez maior. Quando nós direcionamos a nossa atenção e a nossa energia para aquilo que realmente importa, a gente priorizar os valores espirituais, nosso devocional, a gente foca no que é essencial para a nossa vida. Quando a gente deixa de confiar exclusivamente nas nossas próprias forças, nos nossos próprios recursos, nós cultivamos a dependência de Deus. Muitas vezes, irmãos, a renúncia de certas coisas em prol de uma vida com Deus pode servir e vai servir de testemunho poderoso para outras pessoas ao nosso redor. Quando nós renunciamos àquilo que Deus pede, o teu testemunho, aonde você está, ele é diferenciado. As pessoas vão ver isso. A renúncia, como um exercício de autodisciplina, né? Às vezes Deus quer que a gente seja autodisciplinado. Não, Senhor, tem coisas que eu sei que eu preciso renunciar. Quando a gente tem esse autocontrole, que são traços desse crescimento espiritual, a gente se fortalece na vontade de Deus, a gente se torna pessoas mais resilientes, pessoas que, apesar das dificuldades, ainda continuam ali caminhando
nós nos tornamos maduros espiritualmente. Deus vai acrescentando, nos dando crescimento espiritual diante das adversidades que vão existir. Essa é a lista de renúncias que a gente precisa ter. E aí a gente chega no nível de intimidade, que é desenvolver uma conexão profunda, irmãos. Uma conexão significativa com o Criador. É você experimentar dessa plenitude de vida, de comunhão com Ele e crescer em fé. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós abrimos espaço naquele baú. E aí, muitas vezes a gente não sabe a direção que devemos seguir, porque muitas vezes a gente não tem intimidade com Ele. Mas quando nós temos, Deus dá orientação e direção. O relacionamento com Deus, nesse nível espiritual, ele tem poder de transformar os nossos corações, a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade. E à medida que nós vamos nos envolvendo profundamente com Ele, nós estamos sendo moldados conforme a imagem de Cristo. Você desenvolve qualidades, você desenvolve amor, você desenvolve bondade, você desenvolve paciência, você desenvolve perdão, humildade, a partir do momento da nossa intimidade com Deus. Muitas vezes a gente atrito, na verdade é a comunhão fervorosa que acontece entre minha esposa e eu, não é atrito, é uma comunhão fervorosa. Às vezes ela fala, tá faltando um pouquinho mais de devocional aí, né? Hoje. Por quê? Porque, eu não sei vocês, mas quando você não tá bem, ou você às vezes é grosso, estúpido, vai fazer devocional pra você ver. Porque Deus te constrange de um jeito. Jesus fala com você, você fala, ok, Senhor, já entendi agora. Aí você vai lá, pede perdão. Você é moldado diariamente quando nós temos essa intimidade. E Deus nos proporciona uma base sólida de segurança, de esperança, sabe? Deus fortalece a raiz quando nós temos intimidade. Ele vai falar assim, vai vir um monte de coisa, mas você vai permanecer inabalável, porque a sua raiz está em mim. Porque mesmo diante das incertezas, das dúvidas, você está em mim. Você tem intimidade comigo. Você sabe qual que é o problema da vinda do Senhor? O que vai acontecer? As pessoas elas vão ser enganadas. Esse é o mal do século. As pessoas vão ser enganadas porque elas não conhecem Cristo. Vamos lá, olha lá o Cristo lá. As pessoas vão ser enganadas. O engano, por quê? Porque não conhecem. Não sabem quem Deus é. Quando Jesus Cristo vier, o engano é o pior das coisas. O engano vai... Simplesmente as pessoas vão seguir alguém que não é Jesus. Deus é amoroso, Ele é fiel. Ele diz, você não está sozinho. Confia nele. Porque Ele está cuidando de nós o tempo todo. O tempo todo. E é esse nível de fé, é esse nível que Deus deseja de nós, que nós dependamos dele. Autossuficiência, vou jogar fora. Orgulho, vou jogar fora. Minhas próprias forças, vou jogar fora também. Dependência de Deus. Isso aqui, isso aqui tá meio orgulho, não, vou jogar fora também. Vou renunciar a essas coisas aqui. Para ter um pouco mais de intimidade. É isso que a gente faz. A gente faz escolhas. Diariamente a gente faz escolhas. Vou escolher o quê? Depender do Senhor, renunciar àquilo que Ele quer e viver em intimidade com Ele. Essa é a fé. Rompendo em fé. É a canção que nós vamos cantar agora. Eu queria que você cantasse essa canção com o teu coração. Fala assim, eu preciso romper em fé. Crendo que nós vamos depender do Senhor, que existem momentos de renúncia e que, de fato, essa intimidade é algo que precisa queimar no nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé?